Quando tudo parecia indicar um empate em preto e branco, uma patada de longe trouxe as cores. Gerson, o Coringa, devolveu a vida ao Flamengo no Couto Pereira. Um 3-2 na Bacia das Almas, como quem arranca o fôlego sufocado. O urro preso na garganta explodiu. E quem diria, resolveu entrever o campal. Quase uma semana depois de flertar com o papel de vilão, Gerson acertou o ângulo e acabou mesmo como herói. Herói de uma vitória que parecia improvável. Um jogo no qual o Flamengo mostrou como é irregular na era Sampaoli. Pode ser brilhante no ataque, como na arrancada de Bruno Henrique para o gol de Arrascaeta. E também frágil na defesa, como na furada de Fabrício Bruno ao sofrer o gol de empate no segundo tempo. Básicamente, temos que encontrar rendimentos individuales más altos y colectivamente que o time no se resienta cuando está en algún momento de adversidad. La gran preocupación hoy sí es que o time tiende a ser defensivamente un poco vulnerable. Entonces vamos a tener que cambiar la forma o nombres propios para intentar ser un equipo más sólido en ese aspecto. O Couto Pereira lutou para derrubar o Flamengo. Usou suas armas, pulsou em verde e branco. Mas no apagar das luzes, lá estava o herói improvável. Na bomba de Gerson, o Ninho alivia o ambiente na próxima semana. Na base do Vapo-Vapo, fica menos sujeito a chuvas, trovoadas e, claro, a entreveros. Henrique Torre, hein? Fala, nação rubro-negra. Rapaziada, ontem o Flamengo jogou contra o Coritiba. O Flamengo ganhou de 3-2. E o Flamengo venceu, mas não convenceu. E eu vou deixar aqui um corte da imprensa, da ESPN. Eu vou deixar na descrição o link do canal da ESPN Brasil para vocês conhecerem e se inscreverem no canal da ESPN Brasil, beleza? E deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acham do Gerson passando de vilão a herói nos 45 do segundo tempo. E o que vocês acham sobre a forma que o Sampaoli tá mudando o time. Deixa aí nos comentários, beleza? Então eu vou deixar aqui para vocês os melhores momentos da ESPN Brasil. Esse é o Pedro só. Minutos do Pedro nos últimos 9 jogos do Flamengo. 15, 13, 0. Aí contra o Olímpia não foi relacionado. Noventinha contra o Cuiabá, foi quando perdeu, né? Contra o Olímpia não entrou em campo. Contra o São Paulo, 27. Contra o Grêmio, 13. Contra o Curitiba, 8. No jogo de ontem, ele até tira o Gabigol e escolhe o Luiz Araújo, né? Aí até o Bruno Henrique passou a jogar um pouquinho mais centralizado. E, de fato, o Pedro tem tido pouco tempo, né? Com o Sampaoli nesse último recorte, Donk. E ontem, especificamente, dentro do que a gente falou, né? De um Flamengo, como o jogo impôs, assim, até o Flamengo ser mais objetivo, mais vertical... Eu acho que fazia sentido não ter o Pedro e apesar seria muito fácil falar, mas o Flamengo não jogou bem, então teria que ter colocado o Pedro antes. Seria, acho que, muito cômodo. Dentro da estratégia, eu acho que até fazia sentido. Em outras circunstâncias, eu acho que a gente pode falar de um Pedro ter mais minutos em campo. É um cara de grande qualidade, ainda... lógico que não desaprendeu, embora não viva um momento que há poucos meses o levou para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo e com todos os motivos. Mas ainda tem a questão do estilo do Sampaoli também ser de um atacante mais de mobilidade. Eu acho que isso com certeza está influenciando na minutagem baixa do Pedro. E essa questão do estilo, novamente ontem na entrevista, surgiu essa discussão, porque o Sampaoli voltou a falar que ele está ainda trabalhando para que os jogadores se adaptem à maneira que ele gostaria de ver o time jogando. Marra, você acompanha na Premier League e em outras grandes competições também grandes treinadores, grandes referências, e o Sampaoli é um treinador mundial também. Qual que é o padrão? O treinador se adaptar aos jogadores ou os jogadores se adaptarem ao treinador? É difícil. É porque quando a gente fala de Premier League, a gente fala de tipo o Guardiola. É um cara muito grande, né? Os jogadores sabem que eles vão ter que se virar. Eles vão ter que se virar. Se eu tive dificuldade de assimilação, passou já. Um outro pegou meu espaço, tudo. No sábado teve o jogo do Liverpool. O Klopp está mudando completamente o meio-campo. E ele muda o meio-campo, na primeira rodada, ele faz uma adaptação ao McAllister, jogador campeão do mundo.
com a seleção da Argentina. O McAllister vira um primeiro volante. Era por falta de elenco, porque o Liverpool perdeu os seus volantes. Mas, assim, o McAllister deu entrevista depois, assim, tô super honrado, super feliz, eu realizei um sonho, tudo. Assim, o cara tem que se virar. E quando a gente vai tentando captar a sua mensagem para a pergunta, por mais que eu entenda que o São Paulo tem uma ideia, tudo, o Pedro já sabe. Ele também tem que se virar. Ele vai ser ponta, vai sair correndo. Não. Ele vai ter que entrar dentro de uma rotação que o treino vai mostrar para o São Paulo. Opa, eu estou mais rápido aqui, estou mais agitado, eu estou participando um pouco mais. Cara, não é isso que o Gabigol faz? Sim. De sair de uma posição central, de baixar, para o Bruno Henrique entrar e tal. Assim, eu acho que o Pedro também tem que criar essa pulga atrás da orelha do São Paulo. E se ele não criar, aí eu vou complicar um pouquinho a pergunta, porque o Pedro é um ativo do clube. O São Paulo tem que pensar qual a melhor maneira de utilizar. Sim. Ele também tem que se virar nisso. Do jeito que tá dando resultado, tal assim, mas não tá jogando bem. O São Paulo também tem que se virar. Botar pra jogar. Porque isso não envolve só o Pedro, né? Claro que a questão do Pedro é mais evidente porque é um personagem aí das últimas semanas. Mas é que eu acho que tem Mas, coisas... por exemplo, ontem o Everton Ribeiro também não estava no time, né? O Ayrton Lucas é um cara que perdeu espaço. Eu acho que tem coisas também no treinamento que a gente não tem acesso, Sim. que mostram para os técnicos o que fazer. Sim. E aí, assim, talvez o Pedro precise convencer o São Paulo no treino. Eu não estou lá no treino, tá? Não sei como é. Mas você começa a tentar juntar os cacos aí, acho que ele precisa ser convencido no treinamento. Por quê? Porque o Vitor o convenceu. Exato. Alguma coisa está acontecendo no treinamento, Sim. entende? Há algum tempo o Wesley não convencia. O que a gente falava era, a contusão do Mateuzinho, vai complicar, tal. Wesley, Hoje não é questionamento em cima dele, né? tem alguma coisa. E aí, né, Cícero, são esses nomes grandes, porque o Flamengo tem um elenco que é enorme, então sempre vai ter gente grande fora. E aí pode ser o Cebolinha, que foi muito questionado ontem também, Cícero, ou o Ayrton Lucas, que talvez fosse o cara mais regular do Flamengo, até pelo menos a chegada do novo treinador, Cícero. Com certeza, Bruno. Jogadores, com o elenco que o Flamengo tem jogadores que estão na reserva ou que passam para a reserva e ficam sem jogar, sem ser aproveitados com assiduidade, teriam vaga em outros times. Eles devem, na cabeça deles, se questionar. O Ayrton Lucas, na convocação para as eliminatórias, ele não foi. Mas nas outras, com o Ramon, ele foi. Com o Ramon Menezes, né? Então, é um jogador de seleção. Já teve proposta aí de fora, renovou o contrato. O Everton Cebolinha é um jogador de seleção brasileira, ou foi de seleção brasileira também, teria vaga aí na maioria dos times do futebol brasileiro. Eu imagino como deve ser para esses jogadores que têm salários altos e que vieram de grandes clubes, como o Benfica, no caso aí o Cebolinha, como deve ficar se comportar tudo isso na cabeça deles, perdendo espaço a todo momento. O Pedro foi um jogador, foi à Copa do Mundo, né? E agora está com pouquíssimo. Você mostrou aí numa tela, no último jogo, 8 minutos, e na maioria dos outros jogos entrando a partir do meio do segundo tempo. Como é que o jogador vai dentro de campo provar em 10, em 15 minutos, entrando frio, que tem condições de ser titular, ou de permanecer, ou de ter uma minutagem maior? É difícil, é complicado, né? A gente, como disse o Marra aí, a gente não tem acesso a treino. E isso é uma outra crítica que a gente faz. O que era para ser apenas na pandemia, né, ninguém entrar nos treinamentos, os clubes se aproveitaram e agora existe uma nova era, um novo tempo. Ninguém mais entra em treinamento. Quando entra, para ver o aquecimento, 10, 15 minutos. Então a gente não pode trazer aqui para o torcedor rubro-negro ou de qualquer outro clube o que acontece no treinamento. Se o cara está treinando bem, se o cara está treinando mal, se houve algum problema lá durante o treinamento. É complicada a situação em relação a treinamento, a gente saber o que passar. Eu queria te dar um detalhe aqui, que é uma inovação na Copa do Brasil. Pela primeira vez, as finais da Copa do Brasil não vão ser no meio de semana, quarta ou quinta-feira, né? Que são quarta-feira, principalmente dia tradicional. 17 e 24, Flamengo e São Paulo, 2 domingos, falta só o sorteio para a gente saber quem vai decidir em casa a Copa do Brasil, Bruno. Mas isso aí tá demorando também para sortear, não tá? Porque, poxa, tem tanta gente que tá esperando isso para até marcar. O torcedor aí que veio da Finlândia. Às vezes o cara queria se programar para estar aqui na final e ele não sabe quando é o primeiro jogo, quando é o segundo. Concordo. Não sei qual é o motivo, assim, de tanto mistério para não ser sorteado logo.
Não, concordo plenamente. É um evento, né? Claro. Você compra passagem. Acho até legal ser no final de semana, poxa, se deu para encaixar, ótimo, né? A gente estava acostumado no meio de semana, mas sendo no final de semana, maravilha, mas sorteia logo. Convenhamos que sorteio não é algo que exige uma preparação. Vamos sortear agora, Donk? Daria pra fazer aqui. Vamos? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Acho melhor não. Não, tudo bem, Vai mas... dar uma confusão. Mas, poxa, vamos sortear logo, né? Isso daí, até para todo mundo conseguir se programar. A gente falava das mudanças no time titular do Sampaoli, que é uma característica dele que a gente que os jogadores têm que entender. Mas isso está atrapalhando essa falta de regularidade do Flamengo? Vocês acham? Que, assim, tantas mudanças, ou no esquema, ou nas escolhas, isso afeta a regularidade do time, que era algo que a gente tinha discutido aqui também? O Vitor Pereira mudava muito o time também, né? Assim, é comum. Acontece, assim. Eu acho que o time não tem perdido uma identidade de jogo. Sim. Mais ou menos a mesma identidade de jogo. Acho que se mudasse muito isso, comportamento com e sem a bola, eu acho que interferiria mais. Ou aquele estilo que o Donk falava, o Atlético tinha um treinador que tinha um estilo, agora mudou para outro. Eu acho que o time está sentindo. O Flamengo não passou nem perto de ter uma mudança brusca que teve o Atlético Mineiro, por exemplo, para seguir 2 exemplos de times que teve uma mudança de técnico nessa temporada. A questão, para mim, maior não é nem de incomodar dele fazer isso, é natural. Acho que até ele encontrar o time dentro do que ele pensa para o futebol, ainda mais num elenco como o Flamengo, que te permite de ver o jogo, de ter inúmeras possibilidades de jogo devido ao talento. Parece que às vezes ele encontra o time e depois ele desencontra. E esquece. Encontrei, perdi de novo na rodada seguinte. E aí também tem a própria questionamento assim, de atuação de alguns jogadores. A gente vai lembrar mais uma vez do exemplo do Cuiabá. Como o Flamengo caiu naquele jogo, não vai, é questão tática, não é questão de mudança de E o peça. início do segundo tempo ontem. Exato, também. Início do segundo tempo ontem, sim. O Curitiba voltou no intervalo, o Flamengo não. Exato. Tem algumas coisas assim que saem do... é uma decisão do treinador. Não, tem algumas coisas que são decisão dos jogadores. Aliás, no futebol, acho que a maioria das coisas é decidida ali no campo, né? E assim, uma atitude completamente diferente do time adversário no início do jogo. Ô, gente, vamos jogar, ué. É o gol que o Grêmio tomou. Enquanto o Santos enxergou, essa bola não vai sair, o outro já tá lá querendo bater um lateral que a bola não tinha saído. Atitude diferente. E o Flamengo tem passado por essas oscilações, né? Várias vezes o Flamengo oscila a atitude em campo. O próprio Sampaoli ontem, Cícero, falou que o time precisa, sim, evoluir taticamente, mas que também, tecnicamente, alguns jogadores não estão no nível que ele desejava ver. É verdade, mas veja bem, o time precisa evoluir tecnicamente, mas como? Ele tem que explicar o que está faltando para evoluir tecnicamente. É o quê? O treinamento não está bom? A sequência de jogos, com essa mudança também a todo momento, será que isso também não prejudica? É fácil o Sampaoli chegar na coletiva e depois dizer que o time precisa melhorar, que houve uma falha de atenção, mas será que ele também não tem que olhar no espelho, se olhar, saber se ele não está errando nos treinamentos, a forma de treinamento, se ele não está errando a deixar os jogadores inseguros com tanta mudança, o jogador não sabe o que precisa fazer para conquistar uma posição no time do Flamengo, ser titular, quando pensa que é titular, é sacado do time, e aí não tem uma sequência mais de jogos. O caso do Everton Cebolinha é típico, não estou defendendo o Everton Cebolinha, não tem procuração para isso, mas um jogador como o Everton Cebolinha, que de repente passa a não ser mais aproveitado, nem para entrar no final do jogo, então será que esse jogador não tem uma conversa com o treinador? Será que ele conversa? Ou será que o Sampaoli conversa individualmente com cada jogador? Para explicar a situação, o que ele precisa melhorar para voltar a ser aproveitado. Então, eu acho que o Sampaoli tem que fazer uma reflexão também, se o trabalho dele está funcionando bem, se ele precisa se reciclar, se ele precisa melhorar aspectos do seu trabalho, do seu dia a dia. É isso aí, o Cícero Melo começou com tudo assim. É isso aí, nação. O que vocês acham dessa rotação do Sampaoli? Para mim, na minha opinião, essa rotação do Sampaoli tá horrível no Flamengo. Ele, como que pode? O Pedro, jogador de seleção, do nada o jogador não tá jogando? O cara não entra, não presta mais nem pra entrar no final do jogo. Então, vamos vendo isso aí. O Sampaoli tá dando muito mole. Tá difícil. Cada jogo é um time diferente. O time não consegue ter um entrosamento. E estamos tendo jogos difíceis contra times consideravelmente pequenos.
Deixa aí, nação, nos comentários o que vocês acham dessa rotação do Sampaoli. E ele não tá dando sequência, nem tá dando oportunidades pro Pedro entrar. Pô, 8 minutos. O que o cara vai arrumar em 8 minutos? O cara não vai conseguir jogar nada. Vai acabar queimando o filme do cara. E como é de pensar, o Pedro é patrimônio do Flamengo. Então tem que pensar e tem que dar tempo pro cara jogar, rodar também. Porque senão daqui a pouco desvaloriza o patrimônio do time. E você, rubro-negro carioca, que é apaixonado pelo nosso Mengão queridão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixa aquele like pra gente aí. Tamo junto, nação. Muito obrigado e até.